Boa tarde, Lazzaroni, seja bem-vindo ao Hercílio Luz. Queria que você pudesse comentar dessa oportunidade de trocar um clube da Série B, que é o Vitória, para vir contribuir com o Hercílio Luz. Bom, primeiramente, boa tarde, satisfação de estar aqui no Hercílio. A opção de ter vindo para cá teve a grande influência do Raul, do André, do Felipe, que participaram da minha formação no início da minha carreira no Figueirense. E eu tive o meu contrato encerrado lá. E eu sou natural de Florianópolis aqui, na verdade, moro aqui desde quando eu cheguei no Figueirense, em 2008. Minha família é toda daqui. E optei pelo Hercílio pelas pessoas, né, pelo projeto, pela ideia que o clube tem. Já participei de um projeto parecido, que foi o Novo Horizontino, onde a gente chegou na Série B do Brasileiro. E não foi muito difícil aceitar o convite pelas pessoas que aqui estão e o nível de trabalho que aqui tem. Lazzaroni, no ano passado você vinha sendo titular lá no Vitória, aí depois acaba se machucando e não teve mais uma continuidade. Gostaria que você falasse sobre isso e se hoje está 100%, está recuperado, está tudo bem. Eu passei por um momento bem complicado no Vitória, com algumas lesões musculares, devido ao sacrifício que foi feito na reta final do campeonato para a gente ter o acesso. Joguei 2 jogos machucado para poder ajudar o clube. Depois me recuperei, e acabou meu contrato no dia 15 de abril. De lá eu mantive meu treinamento aqui em Florianópolis com o personal. É claro que eu ainda não estou na minha condição física ideal, mas já iniciei os trabalhos aqui na quinta-feira. E acredito que durante essa semana eu vou ganhando mais treinamentos e assim que eu tiver a condição ideal, tenho certeza que a comissão vai entender o melhor momento e aí a gente já vai poder ajudar o Hercílio. Quando tiver 100% e pronto, quando a comissão querer optar pelo teu trabalho, mais na lateral, mais na meia, mais aberto pelo lado, qual é a função que você coloca à disposição do Raul Cabral? Um dos motivos principais também de eu ter aceitado o convite do Hercílio é a possibilidade de eu voltar a jogar por dentro de novo, já que toda a minha formação e o início da minha carreira no profissional no Figueirense foi jogando como meia, como um beirada, Depois eu recebi um convite para jogar como lateral esquerdo, fui muito bem e não consegui mais voltar, Mas é uma posição que eu sempre tive um desejo de estar retornando e aqui com o Raul, por ele já me conhecer e saber da minha formação, ele sabe que pode contar com o Lazzaroni em 3 a 4 posições do lado esquerdo, do lado direito, enfim. Eu quero estar retornando, jogar por dentro, mas jamais vou negar um convite de jogar como lateral, que é a minha posição e que eu tenho feito há 10 anos praticamente, Então, assim, fico feliz por chegar aqui e dar essas opções na Hercílio, mas o principal objetivo é a gente estar contribuindo dentro do campo e ajudar nesse acesso que o Hercílio tanto procura aí. Você subiu com o Novo Horizontino e com o Vitória, correto? Isso. E a gente está aqui no Hercílio que mira o acesso, mas a gente sabe que não é fácil. Uma Série D, de 64 sobem 4, e essa, digamos, não sei a expressão, mas quando o time entra numa competição, com aquela situação, brigar para subir, como que é isso? Cara, graças a Deus, aí nos últimos 4 anos eu tive 3 acessos, Eu tive um acesso em 2019 com o Sport Recife, para a Série A do Brasileiro. Em 2020 quase subimos a Ponte Preta. E aí em 2021 Novo Horizontino e agora o ano passado Vitória, 2 anos seguidos. Eu optei pelo Hercílio justamente por isso. Eu sempre tive comigo que entre brigar num campeonato brasileiro, seja qualquer que seja a divisão, para permanecer ou brigar para não cair, foi uma coisa que nunca me interessou. Eu sempre gosto de chegar nos clubes, independente da divisão, que o clube tenha ambição de acesso, E eu optei por 2 anos seguidos de jogar a C para poder subir e isso aconteceu, E eu sempre olhei para o Hercílio, acompanhei o Hercílio por conta dos amigos que aqui eu tenho, e mesmo antes de chegar, mesmo antes da competição começar,
eu falei até pro André, né, e pro Felipe, vocês vão subir, porque nesse tempo que eu tenho de experiência e dos acessos que eu tive, eu vejo muita coisa boa aqui, vejo que a direção está muito, muito certa, né? É claro que não é fácil, né? Eu estou participando de uma divisão que eu nunca joguei, né? Eu vou estar participando agora. Mas quando você tem qualidade, se tem um trabalho correto, se tem um trabalho honesto, as coisas tendem a acontecer, né? E isso não é novidade no Hercílio, desde o ano passado, né? Vocês vêm fazendo campanhas boas no estadual, né? E aí a Copa Santa Catarina, agora aqui também esse ano no estadual que eu acompanhei também. Então, assim, o segredo é todo mundo, né, correr na mesma linha, todo mundo se dedicar ao máximo. O grupo é fantástico, né? Eu joguei com outros atletas aqui, com o William Rocha, com o Denner, com o Pim, né? Joguei várias vezes contra o Bressan também, conheço o Rafa também, né? Então, assim, são atletas que têm esse perfil vencedor, né? São atletas que não têm vaidade, né? Que quer sempre o melhor do clube. Então, o Hercílio tem muitas coisas boas, né? Junto, né, do tão sonhado acesso, tem muitas coisas boas, além da torcida, né? Que a cidade, deu para ver que a cidade abraçou o clube, né? Eu tenho visto que a torcida vem e tudo. Então, eu tenho certeza que a gente tem totais condições aí de subir, né? Eu venho com esse intuito, né? De subir 3 anos seguidos, esse é o meu objetivo. E levar o Hercílio à Série C, hoje, para mim, é o meu principal objetivo, é o meu principal foco, né? É um clube que não merece estar na divisão que está. Bom, você falou da credibilidade e do conhecimento e da amizade, né? Da tua formação com o Raul Cabral e a comissão que está aqui. Quando você chegou, o Hercílio Luz é um clube emergente no futebol catarinense, buscando um acesso consolidado. O mês tem 30 dias, clube que você deve ter trabalhado, não tinha 30 dias. Veio tudo somar no você aceitar o convite. Mas quando você chegou aqui, viu que o clube está estruturado, os seus departamentos, dá também uma tranquilidade para você, como profissional que já passou por Ponte Preta, por Vitória e outros clubes do futebol brasileiro, em se esforçar ainda mais para buscar um objetivo pessoal teu, que é o acesso que você não tem da D para C, e contribuir com o sonho colorado? Não, com certeza. É claro que o Hercílio está numa evolução, né? Precisa evoluir, né? Mas isso tem que acontecer com os acessos, né? Hoje o Novo Horizontino não é um clube estruturado, mas quando estava na D não estava como está hoje, né? Então às vezes precisa disso, né? Crescendo de acordo com a divisão. Para aceitar o convite, é claro que teve todo esse entorno. Eu moro aqui do lado também, tem a questão do Raul, essa possibilidade de voltar a jogar por dentro, de jogar na frente, né? Tudo contribuiu, mas só pelo fato do clube estar rigorosamente em dia com todos, né? Não só com atletas, né? Porque quem faz o futebol forte são o staff, né? São as pessoas que trabalham, o rapaz que está na máquina cortando a grama ali, né? O pessoal que faz a foto, vocês que fazem a parte da comunicação, todo mundo, né? Precisa estar contente, estar feliz dentro do clube. E nesses 2 acessos que eu tive consecutivos, isso aconteceu nos 2 clubes, né? Todo mundo feliz, todo mundo contente, um ambiente muito bom para trabalhar, e é claro que isso importa. Eu acho que o atleta, falando da minha parte, o atleta tem que se preocupar só em jogar. A partir do momento que o atleta começa a se preocupar com o que está acontecendo fora, ou se preocupar se vai, no mês que vem vai estar, se não vai estar, aí você já começa a sair um pouco do foco, né? Começa a perder o rumo. E eu sei que o Hercílio não vai ter, né, esse tipo de problema, não teve, né? E é por isso que o resultado vem acontecendo no campo, né? Além de fazer boas campanhas, tem projetado bons atletas, né? Todo mundo está olhando para cá agora. E uma das coisas positivas que eu vi desde quando eu cheguei aqui foram as mensagens, né? Pô, você está indo para um lugar muito bacana, você está indo para um lugar muito legal, pô, os caras têm um projeto bacana. E por eu ter jogado em a maioria dos clubes de tradição, geralmente às vezes você pensa, pô, o pessoal vai mandar uma mensagem diferente, pô, o que você foi fazer lá no Hercílio e tal, aquela coisa, né? Mas não, cara, recebi muitas mensagens boas, é sinal que o trabalho que foi feito, que está sendo feito aqui, realmente é muito bom, e eu estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir.
Lazzaroni, queria a tua visão. Você que é um jogador experiente, já rodou por muitos estados, São Paulo, Nordeste, Recife, na Bahia. A gente está falando da Série D. A gente vê nos últimos anos os times lá de cima, principalmente São Paulo, mas lá do Nordeste, sempre subindo, e os times aqui do Sul, eles acabam patinando. Por quê? Os times lá do Nordeste, eles estão na frente. Por que você acha que eles levam uma certa vantagem? Cara, o que eu tenho acompanhado pouco a Série D, né, assim, nos anos atrás. Agora que eu tenho acompanhado mais, né, por conta aqui do Ercílio. O que eu tenho reparado é que os clubes do Nordeste têm feito muitos pontos e têm decidido o segundo jogo em casa. Isso é muito importante, né? A gente tem que tentar fazer o máximo de pontos aqui para poder decidir sempre o segundo jogo em casa. Porque você vai jogar fora, num segundo jogo, por exemplo, você vai parar em Manaus, você vai jogar no interior lá do Nordeste, você vai pegar forte calor, umidade baixa. Cara, é uma coisa absurda. Eu joguei em Manaus quando eu estava no Novo Horizontino, a gente perdeu o jogo de 5, porque a gente não conseguia nem respirar lá em Manaus. Aí você fala assim, pô, mas isso o atleta é preparado. Não, o ambiente que o cara vive é totalmente diferente. Então, assim, só que a gente tinha o segundo jogo com eles em casa, né? Que foi o próprio jogo da decisão que a gente subiu. Então, isso fez a total diferença, porque no último jogo que a gente subiu foi contra eles, em casa, onde a gente está acostumado, o nosso estádio, a nossa casa, a nossa torcida, é a mesma coisa aqui. Eu acho que, e eu vejo que a maioria dos clubes que subiram do Nordeste sempre decidiram o segundo jogo em casa, justamente por isso. Eles vêm, primeiro jogo fecha, casinha, depois joga em casa com 15, 20 mil pessoas, e aí você tem, né, o fator casa aqui realmente ajuda. Então eu acho que se a gente conseguir fazer o máximo de pontos e classificar em primeiro e decidir os segundos jogos em casa, a gente tira essa desvantagem que a gente pode ter jogando com os clubes lá de cima, né? Porque lá de cima você vai ver que todos os times praticamente têm muita torcida. E querendo ou não, isso ajuda muito. Eu estava agora no Vitória e por várias vezes a gente não jogou bem, mas eram 11 dentro do campo e 35 mil pessoas na arquibancada ajudando. Então acaba que o resultado vem, porque esse empurrão da torcida faz muita diferença. O Ercílio hoje está em evidência no futebol brasileiro, que é o clube que mais tempo tem sem perder, né? Mais de 600 dias, e colocando no bolso clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro. Você comentou que nessa reta final o Ercílio precisa manter o foco de pontuar os jogos em casa. São 2 que tem, e um deles é sábado contra o São Joséense, que precisa também vencer para ficar no páreo. Já que o pessoal, quarto, quinto, estão lá se movimentando para tentar tomar a vaga do outro. Qual é o pensamento de você, pela experiência que tem, conversando com seus novos companheiros para o jogo de sábado? Cara, esse jogo de sábado ele é muito importante, primeiro porque ele define a nossa classificação direta, né? Matematicamente, praticamente define, né? E é como eu tinha te falado aqui, fazer o máximo de pontos justamente para a gente poder decidir esses jogos em casa. Eu sei que a equipe do São Joense, né? Josense é uma equipe do Paraná. Eu até conheço o treinador, né? Tem um bom toque de bola, fez uma campanha boa no Paranaense também, fez grandes jogos, né? Contra o Atlético Paranaense e tudo. E vai ser um jogo muito difícil, mas a gente aqui dentro de casa, como você falou, a gente tem o nosso fator casa, a gente sabe jogar aqui dentro, vem de uma sequência grande aí de bons resultados, né? Sem perder. E a gente tem que manter isso, cara. Futebol não tem espaço para perdedor, né? Tem que vencer. E isso tem que provar a cada jogo. Não tem jeito. O que passou, né? Nós temos aí essa invencibilidade, mas se perdemos amanhã, já não é mais o Ercílio que tinha toda aquela invencibilidade, tem que ganhar o próximo jogo. Então, assim, ganhou, virou a página, o próximo jogo é o mais importante e é a nossa profissão, né? Tá sempre provando, para que no final os objetivos estejam concluídos e que todos estejam alegres e contentes.